Eis que você começa a estudar combinatória. Você estuda arranjo, estuda permutação, combinações, resolve questões de arranjo, permutação e combinações, e aí vai resolver a prova do Enem, as questões de combinatória. E aí você se depara e olha a questão assim e não entende nada. Você já passou por isso? Hoje aqui eu quero discutir com você a postura que devemos ter quando vamos resolver uma questão de combinatória no Enem. Eu fiz uma série lá no Instagram onde eu postei alguns conteúdos de combinatória e nesse vídeo eu encerro essa série de postagens resolvendo problemas, principalmente do Enem. Eu começo com um problema mais simples de determinado assunto, depois resolvo um problema mais complexo do Enem. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à Matemática Além dos Números. Existem três habilidades que precisamos desenvolver quando vamos resolver questões de combinatória. A primeira dela é saber dividir o problema. As questões de combinatória todas se originam a partir do princípio fundamental da contagem. Quando estudamos arranjo, permutações e combinações, esses são casos específicos do princípio fundamental da contagem. Quando vamos resolver uma questão do Enem, muitas vezes essas coisas se misturam. Então é importante você saber dividir a questão para melhor resolvê-la e identificar o que é um arranjo e o que é uma combinação, que muitas vezes vem tudo na mesma questão. A segunda habilidade que eu quero desenvolver com vocês é a habilidade de abstração. O que seria abstração? Abstração é a capacidade de você interpretar um problema e extrair dele elementos básicos que vão ajudar você a identificar do que se trata o problema, se é um arranjo, uma combinação. Além disso, a abstração é uma capacidade que vai permitir que você transforme um problema aparentemente complexo em algo equivalente que pode ser resolvido de uma forma mais simples, que você tem as ferramentas para resolver. A terceira habilidade não é tão habilidade assim, é só um apelo que eu faço para que você não decore a fórmula. O importante, quando você vai resolver uma questão de combinatória, é saber resolver os problemas específicos de cada assunto, não saber a fórmula desses assuntos. Se você sabe resolver um arranjo, uma combinação, então você pode você mesmo deduzir a fórmula. Mas a maioria das questões nem vão exigir que você faça isso, então não tem necessidade de você decorar as fórmulas. Isso só vai deixar você mais automatizado, mais restrito e não vai fazer com que você se sinta bem com o assunto, se sinta leve. Então, vamos começar. O princípio fundamental da contagem eu demonstrei lá no Instagram, a partir do princípio da indução finita. Então veja lá, se tiver dúvida me mande um direct que eu irei responder. Aqui eu vou apenas interpretar o que ele quer dizer para que a gente possa resolver os problemas seguintes. Eu gosto de imaginar o caça-níquel quando eu estou vendo o princípio fundamental da contagem. Porque o caça-níquel, esse que está aqui na foto, ele é o quê? Ele é uma sequência de 3 elementos ordenados, onde cada elemento vai descer de um conjunto específico. Você pode ver que cada elemento desse daqui que vai rolar tem um conjunto de elementos. No caso do caça-níquel, esses conjuntos são iguais, tanto que você ganha quando os elementos coincidem. Mas o princípio fundamental da contagem, a parte A, ele é mais geral. Ele fala que vamos formar sequências ordenadas, que eu vou dizer aqui que tem tamanho R. Então a gente quer contar quantas sequências dessas a gente pode formar. Mas cada tracinho desse daqui pode vir elementos de conjuntos diferentes. Vamos dizer que aqui são os elementos do conjunto A, aqui do conjunto B, aqui do conjunto K, ok? Então, cada tracinho desse vai receber elementos de conjuntos diferentes. Mas o que a gente quer saber é a quantidade de elementos em cada conjunto. Aqui eu vou dizer que o A tem NA elementos, o B tem NB e o K tem NK elementos. O que o princípio fundamental da contagem vai nos dizer é que, para contar quantas sequências de R elementos podemos formar, a gente vai multiplicar NA vezes NB vezes todos os conjuntos que vão vir depois até NK. Então, precisamos contar sequências ordenadas. E o que é uma sequência ordenada? Sequência ordenadas é uma fileira de elementos que, quando eu mudo a ordem deles, eu crio uma outra sequência. Então, é muito importante você ter isso em mente, porque mais para frente vamos estudar combinações. A gente pode aplicar o princípio fundamental da contagem no problema de contar de quantas formas podemos nos vestir. Vemos aqui que temos 3 camisas, 3 calças e 3 tênis. Eu vou dizer aqui que tem um conjunto C de camisas, C1, C2 e C3. Tem um conjunto P de calça, P1, P2 e P3 também.
e um conjunto T de tênis. T1, T2 e T3. Ótimo! Quando vamos contar de quantas formas podemos nos vestir, nós vamos multiplicar então a quantidade do conjunto C, a quantidade do conjunto P e a quantidade de elementos do conjunto T. Vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. Tá certo? Então, o princípio fundamental da contagem vai contar sequências ordenadas. E cada dígito dessa sequência pode ser de um conjunto diferente. Vamos continuar. Outro exemplo de aplicação do princípio fundamental da contagem é esse problema aqui. Entre a cidade A e B, há 3 caminhos possíveis, e entre a cidade B e C, há 5 caminhos possíveis. De quantas formas podemos ir da cidade A para a cidade C? Então, aqui temos as estradas de A para B. Eu esqueci de botar o A, o B e o C aqui. E eu vou dar nome para eles. Eu vou dizer 1, 2 e 3. Então vai ter um conjunto AB, cujos elementos são 1, 2 e 3. Ok? Então, também vai ter outro conjunto BC. Eu vou dizer que é M, N, P, Q e R. M, N, P, Q e R. São os elementos do conjunto BC. Então, M, N, P, Q e R. Então, para a gente contar de quantas formas eu posso ir de A para C, eu estou contando sequências ordenadas, onde o primeiro elemento dessa sequência tem que ser do conjunto AB e o segundo elemento tem que ser do conjunto BC. Então, isso vai nos dar 3 vezes 5 possibilidades, que são 15 caminhos possíveis. Eu vou listar algumas sequências possíveis para você entender melhor. Uma sequência possível é 1P. Outra sequência seria 2R, ok? Agora repare bem, eu estou contando a sequência P e 1? Não, eu não estou contando essa sequência, porque eu delimitei que eu estou contando sequências onde o primeiro elemento pertence a AB e o segundo elemento pertence a BC. Então, essa é uma aplicação do princípio fundamental da contagem, parte A. Agora vamos ver um caso específico do princípio fundamental da contagem, parte A. É o caso onde todos os elementos pertencem ao mesmo conjunto. Uma moeda foi lançada 3 vezes. Quantas sequências diferentes de cara e coroa podemos obter? Ora, eu estou falando aqui de um conjunto cujos elementos são cara, que eu vou chamar de C, e coroa, que eu vou chamar de K. Então eu quero saber quantos trios, quantas sequências ordenadas de 3 elementos podemos formar. Chamamos isso de triplas. Então, o conjunto sempre tem 2 elementos. Então eu multiplico por 2, por 2, por 2. Ok? Isso dá 2 elevado a 3. Esse é um caso específico do princípio fundamental da contagem e chamamos ele de arranjo com repetição, porque os elementos podem se repetir. E isso vai dar sempre uma fórmula do tipo P elevado a K, onde P é o tamanho do conjunto e K é o tamanho da sequência ordenada que a gente quer contar. Vamos agora ver o que é o princípio fundamental da contagem, parte B. Imagine comigo agora esse dispositivo que a gente usa para sortear as bolas no bingo. Vamos supor que tem aqui 30 bolas. E perceba comigo que todas pertencem a um determinado conjunto. Tem um conjunto A, que tem 30 elementos. Dizemos que a cardinalidade do conjunto A é 30, porque ele tem 30 elementos, e representamos dessa maneira. Então, a cada vez que eu tiro uma bola, vamos supor que saiu aqui a bola 5. Eu não vou repor, então vou ficar com 29 bolas. Depois saiu a bola 17. Fiquei com 28 bolas. Depois saiu a bola 9. Fiquei com 27 bolas. Então, eu te pergunto, de quantas formas podemos formar uma sequência ordenada com 5 elementos? Bom, o princípio fundamental da contagem parte B vai nos dizer que para isso eu preciso multiplicar 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 vezes 26. Ok? Temos aqui 5 números multiplicando, porque queremos contar sequências de 5 elementos. E por que a quantidade vai diminuindo? Porque a gente foi tirando as bolas.
Primeiro a gente tinha 30 no nosso conjunto, depois ficou com 29, depois 28 e assim por diante. É para isso que serve o princípio fundamental da contagem parte B, quando a gente não repõe as bolas. Se a gente fosse repor a bola, seria a parte A, mas como a gente não repõe, é a parte B que a gente está falando aqui. De uma maneira mais geral, multiplicamos n vezes n menos 1 vezes n menos 2, multiplicamos até chegar em n menos k mais 1. Ok? Reparem comigo, a gente quer uma sequência com 5 elementos. Então a gente subtrai 1, 2, 3 e 4. A gente subtraiu k menos 1 elementos, sendo que k é 5. Então a gente vai ter aqui n menos k menos 1. E isso é n menos k mais 1. Por isso dizemos que essa contagem vai até n menos k mais 1. Dependendo do tamanho do nosso k, a gente vai multiplicar mais ou menos elementos. Nesse caso aqui, temos k elementos. Aplicamos essa parte B do princípio fundamental da contagem em um caso chamado de permutação, quando utilizamos todos os elementos do nosso conjunto. Ou seja, no caso daquela bola onde a gente sorteia, seria de 30 até 1, os 30 elementos. E um problema clássico desse caso é o de uma fila, como esse aqui. Em um banco, 5 pessoas esperam na fila. De quantas maneiras diferentes essa fila pode ser formada? Bom, vamos ter um conjunto A, de cardinalidade 5, e, pelo princípio fundamental, parte B, a gente vai multiplicar 5 vezes 4 vezes 3, até 1 vezes 2 vezes 1. Ok? Isso é tão comum que a gente criou uma notação para isso, que é a do 5 fatorial, a notação fatorial, que simplesmente significa que a gente multiplica um número pelo seu antecessor, pelo antecessor desse até chegar no 1. Ou seja, dizemos que n fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até 3, 2, 1. Então, esse é um caso de permutação. Mas existe um caso ainda mais específico de permutação, que é quando os elementos se repetem. Dizemos que essa é uma permutação com repetição. Vamos entender o que isso significa. De quantas maneiras podemos formar a palavra banana? Dizemos que estamos contando os anagramas da palavra banana, que é de quantas formas podemos reorganizar essas letras. Vamos dizer aqui que queremos reorganizar as letras B, A1, N1, A2, N2 e A3. Ok? Temos aqui 6 letras, então temos 6 fatorial maneiras, como já vimos. Mas perceba comigo que se a gente mudar a ordem do A, botar aqui A3, aqui N2, aqui A1, N1 e A2. Vamos lá. A gente mudou a ordem dos A's e a ordem dos N's. Mas isso criou a mesma palavra. Se a gente tivesse contado o 6 fatorial, a gente teria contado a mesma palavra. Então, precisamos contar de quantas formas podemos permutar essas letras N's e essas letras A's. E pelo princípio fundamental da contagem parte A, a gente multiplica essas duas permutações. Aí a gente vai ter o valor de quantas vezes estamos contando a mais. Vamos ver aqui. Podemos permutar o A de 3 fatorial maneiras, que é 6. E podemos permutar o N de 2 fatorial maneiras, que é 2. Então, estamos contando 3 fatorial vezes a letra A, as permutações de A, e 2 fatorial vezes as permutações de N. Então, a gente pega 3 fatorial e multiplica por 2 fatorial. E aí a gente vai ter quantas vezes estamos contando todas essas permutações repetidas. Isso a gente pode fazer pelo princípio fundamental parte A. Então, para a gente obter a quantidade real dos anagramas da palavra banana, a gente vai pegar 6 fatorial e dividir por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Pronto. Essa é a quantidade de vezes que podemos escrever realmente a palavra banana. Então, se eu tivesse alguma outra letra se repetindo também, eu multiplicava no denominador da fração, pela quantidade de letras que se repetem, fatorial. Ok? Essa questão aqui da permutação é um exemplo da importância que tem da gente dividir o problema. Perceba que primeiro a gente considerou que A1 era diferente de A2, depois a gente contou de quantas formas poderíamos permutar os A's e os N's,
e multiplicou essas coisas. Depois a gente dividiu o que a gente tinha contado de permutações de 6 elementos pelas quantidades que se repetiam, e aí a gente obteve o nosso resultado. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere da maiúscula em uma senha. O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por... Vamos lá, como eu falei, precisamos saber dividir o problema em etapas. Quando a gente lê assim, ele assusta a gente, porque ele está com várias coisas, várias contas que a gente tem que fazer. Mas vamos dividir em etapas. Para a gente escolher a senha primeiro, a gente precisa fazer o quê? Escolher as letras e os algarismos. Temos 52 possibilidades, porque podemos usar minúsculas e maiúsculas. Então, para a primeira letra, a gente tem 52 opções. E para a segunda, também temos 52, o que dá 52 ao quadrado. Para escolher o número, vamos ter 10 possibilidades. Para escolher o primeiro, temos 10, e para escolher o segundo, temos 10 também. Então, isso nos dá 10 ao quadrado, possibilidades. Repare que podemos multiplicar 56 por 56, porque podemos repetir as letras e repetir os algarismos, por isso a gente fica 10 vezes 10 também. Agora precisamos pensar de quantas formas podemos reorganizar essas letras e esses algarismos na nossa senha. Porque ele fala aqui que as letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Então precisamos reorganizar essas letras e esses algarismos. A primeira coisa que você pode pensar é que temos que multiplicar por 4 fatorial para permutar essas duas coisas. Vamos dizer que eu escolhi, para começar, a letra A e a letra B. E os algarismos, eu escolhi o algarismo 0 e o algarismo 1. Ok? Então, quando eu multiplico 52 vezes 52, eu estou contando todas as possibilidades. AB e BA também. E aqui, da mesma forma, eu estou contando 0, 1 e 1, 0 também. Então, quando multiplicamos isso por 4 fatorial, adivinha? A gente vai contar AB, 0, 1, mas também vai contar BA e 1, 0. Mas isso a gente já contou quando a gente multiplicou 52 vezes 52 e 10 vezes 10. Então, a gente vai estar contando duas vezes a mesma coisa. Por isso, o que eu recomendo que você faça aqui é que transforme as letras em uma letra só. LL, que transforme os algarismos em A, para a gente saber que é letras e algarismos. E para a gente contar de quantas formas podemos permutar isso daqui, a gente vai fazer uma permutação com repetição. 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Ok? Porque aí vamos estar permutando só, por exemplo, LA, LA. Isso não está englobado na nossa conta. 52 ao quadrado e 10 ao quadrado. Também a gente vai botar aqui AA, LL, também, que a gente partiu do pressuposto, quando a gente fez isso daqui, que a sequência seria do tipo LL e AA. Ok? Então precisamos permutar essas 4 coisas, mas considerando a repetição, para a gente ter um valor válido. Então, pela parte A do princípio fundamental, a nossa resposta vai ser 52 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, e a gente permuta isso com 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Essa é a nossa resposta. Na questão do Enem tinha até a alternativa de não dividir por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, muita atenção com isso, pelo amor de Deus. Vamos agora para a nossa próxima questão. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário da sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura, disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Um número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Essa família por pouco não perdeu o voo. Mas vamos lá, vamos contar isso aqui. A primeira coisa que você pode fazer é atribuir um número para cada pessoa da família. Dizer que uma se chama 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E contar quantos lugares estão faltando. Estão faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estão faltando 9 lugares e temos uma família de 7 pessoas. Então vão sobrar 2 lugares.
Uma forma de ajudar você a interpretar o problema é pensar em uma sequência que iria satisfazer o que a questão está pedindo. Uma sequência possível seria 3, 4, 2, 1, 5, 7 e 6. Essa é uma ordem possível. Essa é uma ordem possível para cada banco, mas temos que considerar também que 2 bancos vão ficar vazios. Então eu colocaria 0 e 0, considerando que os bancos ficaram vazios. Seria como se cada elemento desse daqui fosse um banco específico. Então aqui a gente está falando que nesse banco específico sentou a pessoa de número 7. Nesse banco não sentou ninguém. Nesse banco sentou a pessoa de número 2. É exatamente isso que eu estava querendo dizer quando eu falei que você tinha que ter capacidade de abstração. Perceba que transformamos o problema de quantas formas as pessoas podem se sentar em uma permutação com repetição. Você já consegue visualizar que isso é uma permutação com repetição? Porque temos aqui 9 elementos e sempre vão ter 2 bancos vazios, então consideramos isso uma repetição. Então vamos ter 9 fatorial dividido por 2 fatorial. E essa é a resposta da nossa questão. Muita atenção, porque nesse processo você poderia ter considerado todas as pessoas da família como 1. Por exemplo, teríamos chamado todo mundo aqui de 1. E isso iria ocasionar um problema bem grave, porque teríamos aqui 7 repetições, 2 fatorial dividido por 7 fatorial. E tinha essa alternativa no gabarito, mas ela está errada. Porque quando trocamos essas pessoas aqui, esses 1s, esse 1 por esse 1, estamos criando a mesma sequência, mas queríamos contar de quantas formas diferentes essas pessoas poderiam se sentar. Então temos que considerar que as pessoas são diferentes. Uma outra forma que você poderia visualizar esse problema é pensar: para o primeiro banco tem 7 possibilidades de pessoas, para o segundo tem 6, e assim ir contando 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E aí você teria a mesma resposta daqui. Vamos partir para a próxima. A primeira parte de um programa de competição de canto é a audição às cegas, onde cada candidato se apresenta aos jurados e esses ficam de costas. Supondo que 15 pessoas se apresentaram e cada jurado deve formar um time com 4 pessoas, de quantas formas diferentes determinado jurado pode formar o seu time? Eu acho que vocês entenderam de qual programa eu estou falando. Eu estou introduzindo aqui a ideia de combinação. Sempre que tiver um problema de ter 20 pessoas e ter que escolher 5, por exemplo, fique atento, porque pode sim ser um problema de combinação. O que caracteriza um problema de combinação é que, alterando a ordem desses grupos, a gente não cria um novo grupo. Eu vou exemplificar isso aqui. Vamos supor que você escolheu a pessoa 1, 2, 3 e 4. Perceba que se eu escolhesse a pessoa 2, 1, 4 e 3, é o mesmo grupo de pessoas. Por isso que dizemos que aqui não é mais uma sequência ordenada, é um subconjunto. Simplesmente porque tem essa ideia diferente. No subconjunto a gente muda a ordem, mas o subconjunto não muda em si. Então eu já vou dar uma dica. De quantas formas podemos permutar esse grupo de 4 pessoas? Podemos permutar de 4 fatorial maneiras. Vamos resolver esse problema para você entender melhor essa ideia. 15 pessoas se apresentaram e a gente tem que escolher 4 pessoas. Podemos representar isso como uma combinação de 15, escolhe K, que é 4. Mas podemos dizer também que isso é uma combinação de 4 e 15 e uma combinação de 15,4. São 3 formas válidas de representar uma combinação. E como calculamos isso? Pelo arranjo sem repetição, que deriva da parte B do princípio fundamental da contagem, vamos ter aqui 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12. Essa é a quantidade de formas que podemos organizar essas pessoas. Mas lembre que a gente tem que dividir por 4 fatorial, porque podemos mudar, permutar esse grupo e esse grupo não irá se alterar. Por isso que a fórmula de uma combinação vai ser uma mistura de um arranjo sem repetição com uma permutação. Vamos ter que uma combinação de n escolhe k é n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. Ok? Esse n fatorial dividido por n menos k fatorial tem o objetivo de justamente fazer aquilo do arranjo. Ficar com n vezes n menos 1 até n menos k mais 1. É justamente essa a ideia quando dividimos n fatorial por
n menos k fatorial. Vamos agora resolver um problema mais complexo do Enem. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando sua locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por... Ora, temos que escolher as cores para alguns vagões. Isso é uma combinação, N escolhe K. Temos que fazer uma combinação para cada cor diferente. Ou seja, para escolher a cor vermelha, eu vou ter 12, escolhe 4. E o detalhe está aqui. Como eu já escolhi 4 para a cor vermelha, eu preciso escolher, eu só tenho 8 para escolher para a cor azul. Então eu vou ter 8, escolhe 3 para a cor azul. E também 5, escolhe 3 para a cor verde. Porque aqui eu já usei 8, eu já usei 3, e aqui eu só tenho 5. E para o próximo, eu vou ter 2, escolhe 2. Perceba que 2 escolhe 2 é 1, porque é a única possibilidade que sobrou. Sobrou os 2 vagões para a gente pintar de amarelo. Então temos essas combinações. Mas como manipulamos elas para nos dar exatamente a quantidade que queremos contar? Bom, é exatamente pela parte A do princípio fundamental da contagem. Perceba que são conjuntos diferentes aqui. Aqui eu tenho um conjunto de 12 escolhe K elementos. Aqui um conjunto de 8 escolhe 3 elementos. E o princípio fundamental da contagem nos permite multiplicar a quantidade de conjuntos diferentes. Então eu vou multiplicar essas coisas. E essa é justamente a alternativa que a questão nos dá. A gente não precisa resolver o problema com números. A questão já nos dá utilizando a simbologia de combinação. Por isso também é importante você saber a simbologia de arranjo, de combinação, de permutação, porque muitas vezes a alternativa vem nesse formato. Uma alternativa que a questão nos dá é de 12, escolhe 4, 12, escolhe 3, 12, escolhe 3 e 12, escolhe 2. Essa é uma alternativa que a questão nos dá, mas pode ir esquecendo que não tem nada a ver. Quando a gente escolheu os 4 primeiros, a gente fica com 4 possibilidades a menos. Depois a gente escolhe 3, fica com 4 mais 3 possibilidades a menos. Mais uma vez, essa questão nos cobrou a habilidade de dividir o problema em etapas. Você viu que quando a gente dividiu, a gente obteve um problema de combinação e outro problema utilizando o princípio fundamental da contagem. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Perceba aqui que o grande diferencial dessa questão até agora foi uma condicional que ela impôs para a gente, que os 2 jogadores não podem ser canhotos. Quando eu vou resolver um problema desse tipo, eu gosto de ignorar a condicional, por enquanto, e calcular de quantas formas podemos formar uma dupla com 10 tenistas. Depois eu vou calcular de quantas formas podemos formar uma dupla com 4 canhotos. E depois eu subtraio a quantidade que foi proibida da quantidade total, obtendo a quantidade que a questão quer. Vamos lá. Para formar uma dupla com 10 jogadores, basta a gente fazer uma combinação de 10, escolhe 2. Somente isso. E para formar as duplas de canhoto, eu tenho 4 jogadores, escolho 2 também. Ora, subtraio essas duas coisas. Essa é literalmente a resposta da questão. Achou fácil? Calma que vai vir uma mais empolgante pela frente. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Eu não sei o preconceito que eles têm, que o Enem tem com canhotos, mas é algo grave e é reincidente mesmo. Então, essa questão é um pouquinho mais complicada porque temos que formar 4 duplas, não é mais uma dupla só. E isso obriga a gente a dividir a questão em etapas.
Perceba que, novamente, a divisão em etapas é uma habilidade que você tem que ter. Aqui, no caso, o Enem está misturando a questão que já vimos dos caminhõezinhos que a gente tem que pintar e a questão que acabamos de ver do tênis. Então, vamos lá. A gente tem que contar como formar cada dupla. Você já viu que esse é o problema parecido com o do carrinho. Então, temos 8, escolhe 2. Como já escolhemos 2, vamos ter apenas 6 opções da segunda dupla. Depois 4, escolhe 2. E depois 2, escolhe 2. Essas são as duplas que a gente pode formar. E eu multiplico aqui. Uma coisa particular dessa questão é que não importa a ordem que eu monte as duplas. Então eu tenho que dividir isso daqui por 4 fatorial. Essa é uma coisa diferente que tem na questão do trenzinho, porque lá a gente pode mudar a ordem dos trenzinhos que muda a sequência. Mas aqui o grupo de duplas que a gente escolher pode se alternar, sem mudar o grupo. Então temos que dividir por 4 fatorial. Se você tiver dúvida se deve dividir por 4 ou não, tente das duas formas e reze para que tenha apenas uma alternativa e não que tenha as duas na questão. Mas esse problema, assim como o anterior, tem a condicional, que não pode ter uma dupla com 2 canhotos. E vamos atacar essa condicional. Vamos supor que tem uma dupla com 2 canhotos. Então essa dupla a gente vai supor que ela já está formada. Então só tem uma possibilidade para formar essa dupla, porque só tem 2 jogadores canhotos. Então a gente já escolheu 2 jogadores, vai ter só 6 opções para formar as outras duplas. Depois 4 e depois 2. Muita atenção, porque você poderia supor que só tem uma forma de formar uma dupla de canhotos e simplesmente subtrair 1 da quantidade total que a gente calculou. Mas não faça isso, porque para a quantidade de duplas que a gente escolheu, vão ter várias possibilidades de jogadores que vão formar as outras duplas. Então não tem só um caso de uma dupla de canhotos, tem vários que a gente vai calcular agora. A gente vai dividir essa formação das duplas que não são de canhotos, por 3 fatorial, da mesma forma que a gente fez antes com o total de duplas. E a gente vai subtrair essas duas coisas. Nessa questão, o problema realmente obrigou a gente a calcular. Então vamos ter que pôr as mãos na massa. Aqui, uma combinação de 8 escolhe 2 é 8 vezes 7 dividido por 2. Uma combinação de 6 escolhe 2 é 6 vezes 5 dividido por 2. 4 vezes 3 dividido por 2. E 2 escolhe 2 vai ser 1. Aqui você pode verificar que vai ser 2 vezes 1 dividido por 2. Então, 1. O primeiro vai dar 28. O segundo, 15. Depois 6. E a gente vai dividir tudo, se lembre, por 4 vezes 3 vezes 2. Isso aqui eu corto com 6. Isso aqui vai ficar 7 vezes 5. Aqui a gente vai ter 15, 6 e 1. Então não vou colocar o 1 aqui. Dividido por 6. E isso vai dar 15. Então basta subtrair 7 vezes 15 por 15. 7 vezes 15 vai dar 105. Quando a gente subtrai por 15 vai ficar 90. Essa é a quantidade de formas que a gente tem de formar 4 duplas a partir de 8 jogadores, sendo que não pode haver uma dupla de canhotos. Vamos para a próxima questão. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores, para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estante é irrelevante. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estantes podem ser compostos é, novamente, dividir o problema em etapas. Vamos entrar na cabeça do pessoal que está organizando esse evento. Eles têm que primeiro escolher os carros, então é isso que vamos fazer. Temos 4 carros compactos para escolher. E precisamos escolher 2, então isso é uma combinação de 4 escolhe 2. E também temos 6 caminhonetes para escolher 2. Então isso é uma combinação de 6 escolhe 2. Multiplicando um pelo outro, a gente vai ter esses carros que a empresa escolheu. Vamos supor que ela escolheu o carro AB, o carro compacto, e a caminhonete 1, 2.
Essa já é uma alternativa que tem na questão, mas muita atenção, porque ainda precisamos pensar em como organizar esses carros no salão. Temos que um vai ficar na entrada e o outro na região central. Então vamos imaginar que a gente vai colar um adesivo nesses carros. Para o carro A, ele pode ficar na entrada ou na região central. Então tem duas possibilidades para ele. Então só sobra uma para o carro B, porque não podemos ter um carro compacto junto com outro no mesmo stand. Então, se um ficou na entrada, o outro vai ficar na região central. Então, temos 2 vezes 1 possibilidades. Já para a caminhonete, vamos ter a mesma coisa. Primeiro temos 2 possibilidades e depois temos uma, o que dá 2 vezes 2. Então, para contar essas coisas, a gente multiplica 4 escolhe 2 por 6 escolhe 2 vezes 2 vezes 2. Eu aqui estou considerando a escolha dos carros e a escolha da posição desses carros no evento, considerando todas as condicionais que a questão me deu. Então é isso. Perceba que essa foi a parte 1 do nosso problema e essa foi a parte 2. Depois a gente junta essas duas coisas pelo princípio fundamental da contagem, parte A. Agora eu vou introduzir para você a noção de combinação com repetição, porque teve uma questão do Enem 2017 que deixou muita gente com a cabeça a ponto de explodir porque não conseguia resolver essa questão. Esse assunto não é nem tão comum. Eu vi alguns livros de matemática que nem tocam no assunto. Mas, como vimos, em 2017 o Enem pode cobrar. Então vamos ver o método para criarmos uma fórmula para esse problema, para depois aplicarmos ele no problema do Enem. Esse é um problema um pouquinho mais simples que eu trouxe aqui para vocês entenderem o conceito. Uma fábrica produz 4 tipos de bombons, que são vendidos em caixas de 10 bombons. Podem ser de mesmo tipo ou não. Quantas caixas diferentes podem ser formadas? Vemos aqui que temos uma combinação, porque a ordem desses bombons não importa. A única coisa que importa é a quantidade de cada um deles na caixa. Mas esse problema de combinação tem uma particularidade. Temos 10 lugares para 4 tipos de bombons, ou seja, os bombons vão se repetir. E o nosso conceito de combinação que já vimos não abrange esse caso. Então temos que ver o conceito de combinação com repetição. Vamos lá. Então, para ajudar a gente a visualizar o problema, vamos pensar em um grupo de doces que a gente vai escolher aleatoriamente. Vamos pensar que a gente pegou 3 bombons do tipo 1, 2 bombons do tipo 2, 4 bombons do tipo 3 e um bombom do tipo 4. Ok? Essa é uma caixa que a gente pode formar. Agora vamos pensar em algo um pouco mais abstrato. Com o conhecimento que vimos até agora, não é possível realizar essa contagem, mas vamos transformar isso em algo equivalente que a gente tem as ferramentas para contar. Vamos pensar nisso daqui. Chamar todo mundo de B, sem distinção dos bombons, e separar eles. Por exemplo, aqui eu tenho 3 bombons do tipo 1, então boto B, 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 e eu separo eles com esse tracinho. Aqui eu tenho 2 do tipo 2, então eu coloco 2 Bs e coloco o tracinho. Aqui 4 do tipo 3, e aqui 1 do tipo 4. Pronto. Perceba que para cada sequência aqui que eu formei com esses bombons, eu vou ter uma sequência equivalente desse tipo. E da mesma forma, para cada sequência desse tipo, eu vou ter uma outra equivalente desse tipo. Então dizemos que essas duas coisas estão em bijeção. E eu posso contar essa primeira a partir dessa segunda. Por que isso vai ser tão útil para a gente? Porque aqui a gente pode contar essa utilizando uma permutação com repetição. Ora, temos 10 elementos, que são os 10 Bs, mais 3 elementos, que são as divisões. Então a gente vai ter 13 fatorial dividido por 10 fatorial vezes 3 fatorial. E essa é justamente a resposta do nosso problema. Agora vamos pensar em algo mais geral, para a gente pensar na nossa fórmula de combinação com repetição. A gente vai representar essa combinação com repetição utilizando isso daqui. 10 com 4 tipos. O que fizemos foi somar o 10 mais 4 menos 1. Perceba que entre os 4 bombons temos 3 divisões. Vai ser sempre, se eu tenho k bombons, eu vou ter k menos 1 divisões. Por isso que eu somo 10 mais 4 menos 1. E vamos dividir isso por 10 fatorial vezes 4 menos 1 fatorial.
Ou seja, se eu chamo isso aqui de nk, eu vou ter n mais k menos 1 fatorial dividido por n fatorial e k menos 1 fatorial. E eu posso transformar essa fórmula para uma combinação tradicional também, mas vamos deixar para fazer isso na próxima questão. Um brinquedo infantil caminhão-cegonha é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme a figura. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde, e cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão-cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão-cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão-cegonha não gera um novo modelo do brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão-cegonha que essa empresa poderá produzir? Antes de tudo, eu quero destacar isso aqui. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão-cegonha não gera um novo modelo do brinquedo. Isso está dizendo que mudar a ordem não gera um novo brinquedo. Isso está gritando para a gente pensar na combinação. Gritando, falando combinação, combinação, combinação. E é justamente isso que a gente vai fazer, uma combinação. Mas diferente da combinação tradicional. Essa é uma combinação com repetição, porque temos 4 cores para pintar 10 carrinhos. E essa é a mesma lógica do bombom. Mas essa questão tem uma condicional. Deve haver pelo menos um carrinho de cada cor das 4 cores disponíveis. Então vamos supor que pintamos os carrinhos. Vamos pintar esse daqui de amarelo, A, esse aqui de branco, B, esse de laranja e esse de verde. Vamos supor que pintamos dessas cores. Sobra então 6 carrinhos. Então o que a questão quer é que a gente coloque 4 tipos de bombons em uma caixa com 6 unidades, porque a gente já pintou as outras 4. Como a questão fala que a ordem não altera o brinquedo, então podemos fixar esses 4 carrinhos que vamos pintar de cores diferentes e não precisamos fazer nenhuma espécie de permutação entre eles. Agora vamos lá contar quantas combinações podemos fazer a partir dos 6 carrinhos. Vamos chamar todo mundo de C. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carrinhos. E podemos dividir eles assim. Colocar um traço aqui, aqui e aqui. Isso está nos dizendo que vão ter 2 carrinhos da cor amarela, 1 da cor branca, 2 da cor laranja e 1 da cor verde. Então, para contar quantas combinações vão ter, a gente vai permutar essas coisas. A gente tem 9 elementos com 6 elementos repetidos e 3 pauzinhos, 3 barreirinhas aqui separando eles. Mas a alternativa ela não deu a resposta nesse formato. Então a gente vai ter que transformar isso em uma combinação. Isso vai ser uma combinação de 9 elementos. Escolhe 3. Perceba que essas duas coisas são iguais e transformamos uma combinação com repetição em uma combinação tradicional. Então é isso. Divida o problema em etapas. Tente visualizar esse problema de diferentes perspectivas e não decore a fórmula. Veja as postagens lá no Instagram, onde eu publiquei cada assunto desse de combinatória durante a semana. Se tiver dúvida sobre esse vídeo ou sobre as postagens, me mande um direct que vai ser um prazer responder. Você pode deixar as dúvidas aqui nos comentários também. Compartilhe esse vídeo, curta e até a próxima.